E aí, moçada, do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Gomes falando. Ó, moçada, vamos dar continuidade no assunto de União Europeia, perfeito? Eu lembro que na aula anterior eu pedi a vocês que lessem, né, as páginas iniciais do capítulo, não foi isso? Pois bem, vamos dar continuidade então no assunto. Ó, aí tá a Europa, tá? O mapinha da Europa, espero que dê para vocês verem, sei lá, no celular de vocês, no notebook, enfim, no computador. Mas aqui está o mapinha da Europa, tá? Constituído por diversos países, como eu falei para vocês. São muitos países dentro de um continente relativamente pequeno. Por que relativamente pequeno? Se a gente comparar a Europa com a África, né, ela é muito pequena. Se a gente comparar, por exemplo, a Europa com o Brasil, ela cabe toda dentro do Brasil, né? Então, é um continente relativamente pequeno, porém constituído por diversos países muitas vezes minúsculos, como é o caso do Vaticano aqui, ó, bem pequenininho, aproximadamente 8 quilômetros quadrados, perfeito? Pois bem, é aqui nesse espaço que vai se desenvolver, né, um dos blocos mais modernos do mundo que a gente tem hoje, que no caso é a União Europeia, perfeito? Tranquilo? Pois bem, vamos então falar, né, da origem, de como foi criado esse bloco, perfeito? Bem, a ideia de se criar um bloco econômico dentro da Europa já é antiga, como eu falei em aulas passadas para vocês, né? Muito antiga. Mas para a gente da geografia, essa ideia ela começa especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, alguns estados já conversavam, já tinham ideia que era necessário formar um bloco econômico para desenvolver a economia depois que a guerra terminasse, né? Criar um bloco, criar alianças econômicas para se sair da crise criada pela guerra. Só lembrando que o palco central da Segunda Guerra Mundial, né, onde ocorreu especificamente a maioria da guerra foi dentro da Europa. Então, depois que a guerra acabasse, as economias estariam totalmente quebradas. Então, se tinha a ideia que deveria se criar blocos econômicos não, acordos econômicos para desenvolver a economia depois que a guerra acabasse, perfeito? Pois bem, e a guerra acabou, logicamente, a Europa está totalmente destruída. E aí, a primeira ideia que se tem para desenvolver as atividades econômicas, para se retomar a atividade econômica de novo na Europa, foi criada pelo Tio Sam, né? Pelos Estados Unidos, tá certo? A guerra termina, os Estados Unidos saem vencedores da Segunda Guerra Mundial ao lado da União Soviética, e aí começa um período de embate entre Estados Unidos e União Soviética. Então, o medo de que a União Soviética pudesse se expandir para toda a Europa, né, que o socialismo soviético pudesse se expandir para toda a Europa, fez com que os Estados Unidos pegassem uma quantidade enorme de dinheiro de dólares, aproximadamente 13 bilhões de dólares, e jogasse dentro da Europa, investisse na Europa, né, para que a atividade econômica voltasse a funcionar de novo, investisse nas fábricas, né, na produção, ok? Bem, como que foi chamado esse plano, esse investimento que os Estados Unidos fizeram dentro da Europa? Plano Marshall, tá? Marshall é o nome do general, né? Foi o nome de um general estadunidense, ok? Então, em 1947, os Estados Unidos estabelece o Plano Marshall, o plano de ajuda financeira à Europa. Não só a Europa, tá? Mas outros países do mundo, como o Japão, mais especificamente da Europa, esse plano recebeu o nome de Plano Marshall, tá? Ok? Que foi investimento dentro da Europa para a reconstrução dessas atividades econômicas, perfeito? Olha aí, depois que o Plano Marshall foi colocado em prática, surgiu também uma espécie de acordo econômico entre três países da Europa, tá? Entre Bélgica, ó, Bélgica, Holanda, Netherlands, tá? E Luxemburgo. Esses três países, ainda dentro da Segunda Guerra Mundial, em 1943, 44, eles já haviam conversado a respeito da formação de um bloco, né? Eles começaram a se organizar para formar um bloco depois que a guerra terminasse, né? Bem, o tempo passou, a guerra terminou e, de fato, em 48, Bélgica, Holanda e Luxemburgo formaram um bloco chamado de Benelux, ok? Um acordo econômico para as trocas comerciais, né? Chamado de Benelux, perfeito? Bem, moçada, aqui eu vou fazer um parêntese rapidinho.
Aí tu pode perguntar, Gomes, mas por que que esses países fazem acordos para trocas comerciais? Porque assim, meu amigo, se tu vai comprar um produto de um país X, esse produto que tu vai comprar, ele vai ser extremamente caro, porque ele vai pagar impostos, ele vai ser taxado, tá? Normalmente falando. Bem, quando se cria acordos econômicos, esses impostos, essas taxações, né, elas são simplesmente limadas, são cortadas. Então, um produto sai quase que com preço de produção do país e atravessa para outro. Exemplo, se a gente vai comprar, por exemplo, um celular, gente, tá, importado, esse celular sai extremamente caro porque ele paga muitos tributos. Então, quando se tem um acordo econômico, esses tributos eles são, né, zerados, são cortados, são deixados de cobrar, ok? Por isso que se cria blocos econômicos, ok? Pois bem, então, voltando ao assunto do Benelux, ele foi criado em 1948. A gente pode dizer que tá? O embrião da União Europeia é esse bloco aqui, ó, o Benelux. Perfeito? Por que, Gomes? Porque ele foi o primeiro, ele foi o início de um acordo econômico entre países dentro da Europa. E é a Bélgica depois, né, a Holanda e Luxemburgo que vão incentivar a criação, tá, da União Europeia também. Perfeito? Pois bem, vamos para o próximo passo que tem aí, gente. Ó, já em 1952, esses três países aqui, ó, Itália, França e Alemanha Ocidental, tá, gente? Alemanha Ocidental, que tinha Oriental, Alemanha Ocidental criam também um acordo econômico, tá? Perfeito? Para fazer trocas comerciais, mas trocas comerciais específicas, tá? Especificamente para trocar carvão e aço. Mas por que, Gomes, carvão e aço? Porque o carvão, na época, era a base das grandes siderurgias e o aço, meu amigo, para tudo precisa de aço. Para construir maquinário, para construir carro, enfim, o aço é a base de toda a construção pesada, como a gente chama. Então, esses países, eles, como a Alemanha e a França tinham grandes reservas, tá, de carvão, e a Itália, tá, também tinha grandes reservas de carvão, mas também de aço, eles criaram um bloco para troca específica desse produto, desse insumo, desses dois insumos, que é carvão e aço, tá certo? Olha aí, tem o Benelux que a gente falou anteriormente e depois surgiu, tá, a SECA. O nome desse bloco vai se chamar SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, perfeito? Constituído por França, Alemanha e Itália, perfeito, moçada? Bem, depois de um tempo, esses países que compunham a SECA, mais os países que compunham o Benelux, vão formar um outro bloco econômico que vai ser chamado Europa dos Seis. Né? Além do carvão e do aço, esses outros países vão comercializar outros produtos. Perfeito? Pois bem, e aí a gente passa para essa fase aqui, ó, que é de expansão da União Europeia. Ok? Olha lá. Em 57, portanto, né, junta-se Luxemburgo, Holanda e Bélgica, mais Alemanha, Itália e França, e formam o que a gente chama de Europa dos Seis. Ou seja, a junção da SECA mais o Benelux formou a Europa dos Seis. Perfeito? Ok? Bem, o tempo passou e aí, ó, já em 73, novos países fizeram parte dessa Europa dos Seis, desse bloco inicial. Ah, quem foram os novos? Ó, tá aqui, ó, o Reino Unido, ok? A Irlanda e a Dinamarca. Perfeito? Só que o Reino Unido entrou como membro observador da época. Tranquilo? Perfeito?